Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo é um quadro aqui do canal onde eu faço um estudo completo de um determinado ativo, né? A ideia não é indicar compra ou venda, e sim, né, mostrar como que eu penso quando eu olho aqui o mercado. Então, se acomoda, pega uma pipoquinha, papel e caneta na mão e vamos embora para os estudos, tá? Pessoal, basicamente a gente está aqui com um gráfico da Magazine Luiza que vem em tendência de queda desde quando os juros começou a subir, e a gente observa alguns movimentos bem interessantes aqui nesse gráfico, tá? Acompanha aqui comigo. O primeiro movimento, né, que a gente pode observar é a marcação desse suporte aqui nessa região de 5,80. Essa região de 5,80, então a gente teve a marcação do suporte. E se vocês verificarem outros vídeos aqui do canal, eu gosto de entender, né, onde que teria posições compradas e vendidas em determinados movimentos aqui do mercado, né? Então provavelmente aqui teve uma turma que entrou posicionada, ou a turma fazendo preço médio, ou a turma entendendo que Magazine Luiza estava muito barata e fazendo aqui a aquisição. Então, o primeiro trade em aberto em Magazine Luiza, né, de 2025 foi justamente essa região de 5,80. Esse trade a gente poderia marcar ele aqui talvez, né, com a posição lá nos 5,78, né, e uma resistência, uma posição lá em 5,78, talvez, né, um stop aqui um pouco mais abaixo, aqui em 5,50, tá? E, né, um take profit nessa região aqui, lá dos 10. Tô falando que a turma surfou tudo isso aqui, mas poderia ser uma operação. Por quê? Aqui é outra região de resistência. Então, o que eu observo aqui na Magazine Luiza, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu observo que ela vem buscando esses 5,80 e esses 10,66, que é justamente uma é a região de suporte e outra região de resistência dela. Eu poderia pegar aqui agora, pessoal, e fazer a retração de Fibonacci e marcar onde teria outras regiões dentro desse canal. Essa ferramenta ela é muito interessante, tá? Esse tipo de estudo, né, dessas projeções, ele se encontra em várias coisas dentro da nossa vida. E quando a gente olha para o gráfico, essa projeção ela mostra onde teria potenciais regiões de compra e potenciais regiões de venda. E a gente poderia marcar o 23 de Fibonacci, que é justamente aqui, R$ 7,00. A gente poderia marcar os 50, que é justamente aqui, o 8,23. E a gente poderia marcar o 78. Tá? Essa região, a de região mais forte, é justamente essa região de 50 quando a gente pega a retração de Fibonacci. Vamos colorir ela de outra cor. Então, primeira região, 6,95. Segunda região, quando a gente pega essa parte de Fibonacci, os 8,25. E a terceira região, lá nos 9,65. Né? Beleza, Alexandre, entendi o que você plotou aí, ok, né? Mas qual que é o insight disso? O primeiro insight é que provavelmente a gente teve a abertura do trade aqui, como eu comentei. E provavelmente a gente teve um outro cara defendendo esse trade. Então, onde está esse outro cara? Justamente lá nos 10,65. Então, provavelmente a gente teve uma outra abertura de trade aqui. E como que ficaria essa posição, né? Se a gente parar para pensar. O long, talvez mais ou menos nessa linha, como eu havia traçado. Vamos deixar ele mais curtinho aqui para a gente conseguir estudar, fazer esse estudo, né? E o short, provavelmente, aí eu coloco um stop aqui embaixo de suporte, beleza? E o short, provavelmente, foi a turma lá dos 10,66 que entrou aqui, ó. Então, isso aqui é muito legal para você entender onde poderia ter investidores comprados e vendidos e onde que eles iriam defender posição, né?
Então, o cara que entrou aqui nesses 10,70, 10,66 vendido, provavelmente ele vai defender a posição dele acima dessa resistência aqui, ó, lá nos 11,90. Com ganho, né, o primeiro gain dele provavelmente estava ali nos 50%, né, e o outro ganho dele aqui nesse 6,95. Por quê? Lembra que eu tracei a Fibonacci? E aqui deu os 23 e aqui deu os 50? Então poderia ser alvo desse cara aqui. Mas, beleza. O que a gente observa agora? Provavelmente esse cara que está vendido aqui ainda, que não estopou, que não deu ganho dele aqui, nem deu ganho dele aqui, ele vai defender a posição dele aqui. Então, essa região aqui, pessoal, é uma região que provavelmente a gente vai ver a turma defendendo, tá? Por quê? Tanto esse cara que está vendido aqui, quanto esse cara que está comprado aqui, 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 ele vai começar a realizar lucro. Então, não me impressiona nada se Magazine Luiza começar a perder pressão nessa região de 10,50, né, aos 10,70, se ela chegar lá, tá? E o que está fazendo a Magazine Luiza subir tanto nesse movimento, né? Curva de juros. A gente observa que a inflação americana, né, ela veio menor nesses últimos meses. Isso corrobora para corte de juros americano. Em agosto, né, a inflação brasileira, na verdade, teve deflação de menos 0,11%. Isso também corrobora para a queda da curva de juros brasileira. E aí, quando juros cai, bolsa sobe, tá? E Magazine Luiza ela tem acessibilidade muito alta com juros. Por quê? Por conta do mercado que ela tem inserido, que é o mercado de varejo. Quando os juros caem, o que quer dizer isso? Aquecer a economia, né? Mais dinheiro, né? Mais liquidez. E isso a gente consegue visualizar em movimentos que os juros caiu e a Magazine Luiza ela subiu bastante, as vendas subiram, o resultado da empresa foi melhor. O que tem impactado muito a Magazine Luiza nesse cenário é justamente os juros. Então, se você está operando Magazine Luiza, você tem que ficar muito ligado em curva de juros, você tem que ficar muito ligado, né, em projeções, indicadores macroeconômicos, em especial mercado de trabalho e inflação, que é a bola da vez aí em 2025. E mercado americano também, tá? Isso aí é um pouco que você tem que estudar. Então, esse 10,70 aqui, esse 10,60 ao 10,70, é justamente onde a gente pode entender que vai começar a perder pressão aqui, tá? Onde eu fiz uma operação? Eu fiz uma operação aqui nesses 8,30, tá? Eu não gosto de posicionar nesse tipo de ativo, beleza? Eu gosto de empresas com pagadores de dividendo, né? Gosto de empresas que têm uma atratividade maior, né? Quando a gente fala de saúde contábil. Mas eu acabei fazendo uma operação aqui no Magazine Luiza em 8,30, tá? Meu stop está aqui por volta desses... Tô até falando aqui com vocês, aqui por volta dos R$10, tá? R$10, 10,10. Mas beleza. Então, o que é o ponto aqui, pessoal, que tem que ficar claro para vocês? Vocês entenderem onde que tem as posições. Então, a primeira posição aqui, a segunda posição aqui. Aqui também daria um trade. Então, provavelmente, a turma vai defender essa região aqui, tá? Essa região dos 8,25. 8,25, 8,30. Aqui daria um trade, beleza? E aqui também daria um trade. E aonde que está a turma vendida? Está justamente aqui, né, nos 10,60. Só que tem um ponto que tem chamado a atenção na Magazine Luiza, que pode jogar água no chope dessa turma que está vendida aqui nos 10,70. Que é, quando a gente pega num cenário mais macro, colocar talvez num gráfico semanal, a Magazine Luiza ela tem desenhado aqui um padrão gráfico, e depois vocês podem pesquisar aí, deixa eu tirar esses trades aqui, que é o padrão gráfico, né, de topo duplo, fundo duplo, topo não, fundo duplo, tá? Um potencial fundo duplo aqui. Fundo duplo, ele é um padrão de reversão. E aonde que é a ativação dele? Justamente no rompimento da resistência mais forte. Onde está a resistência mais forte
de Magazine Luiza? É esses 10,70. Então, esses 10,70 é uma região muito importante para quem tem Magazine Luiza e está ali perdendo grana com ela ou fez uma posição nela recente. Por quê? Esse 10,70 se rompido, ele configura esse topo duplo aqui. E o que pode fazer para romper esse topo duplo? Né? É justamente curva de juros e mercado de trabalho e inflação. Se mercado de trabalho começar a desaquecer, inflação começar a cair e curva de juros ceder ainda mais, provavelmente a gente pode ver um movimento comprador na Magazine Luiza. Se eu colocar aqui curva de juros, ó, vamos colocar aqui o DI, tá? Vamos colocar o DI de 2030. DI de 2030. Tá, coloquei o DI aqui. Agora eu vou colocar a Magazine Luiza. Olha como que é esse movimento. Acho que não foi legal. Tem um gelo 3. Aqui. Tá. Olha como é esse movimento, pessoal. Opa. Aqui, ó. Curva de juros para cima, Magazine Luiza para baixo. Curva de juros começou a ceder, ela começou a fazer aquele movimento altista que a gente observou, né? Então, para quem está fazendo essa operação, né, de mercado de varejo, é muito importante que você fique ligado em curva de juros, tá? E o que me chama a atenção na Magazine Luiza, tá? Além dessa posição toda que eu comentei aqui graficamente com vocês, né? Então a gente fez um estudo aqui, observou onde tem potenciais compradores, onde tem potenciais vendedores e regiões estratégicas, né? Onde que é a região estratégica? O 10,70. O 10,70 é a região estratégica, tá? Seria um outro ponto que me chama a atenção, pessoal, é justamente isso aqui, ó. Hoje, Magazine Luiza está operando um preço por valor patrimonial. Deixa eu abrir aqui. Não está indo. Ela está operando um preço por valor patrimonial de nível de 2015, tá? Isso aqui me chama muita atenção porque esse mesmo movimento que está acontecendo agora aconteceu em 2015. Os juros estavam a 14,5. Magazine Luiza estava abaixo de R$1. Eu lembro disso. 0,86. E os juros começou a ceder. Tá, os juros começou a ceder, não estou falando que os juros vai ceder, mas por isso que eu estou falando com você que quem está operando Magazine Luiza, esse é o ponto que ele tem que ficar ligado, né? E a empresa começou a ganhar valor, né? Começou a lucrar, começou a ter resultado. Então hoje ela opera um preço por valor patrimonial de 0,66, que é abaixo de 2015. Né? Então, no cenário fundamentalista, quando a gente pega esse tipo de indicador, ela está muito descontada. Lembrando que minha visão, não existe empresa descontada. Se está descontada é porque tem um risco, né? E aí, se você observa que está descontado em relação à média, você tem que entender, pô, estou disposto a correr esse risco ou não. E um outro ponto que me chama a atenção é justamente o ROI, né? O ROI dela está muito ruim, está 3,48. Mas em 2015, né, esse ROI começou a evoluir justamente quando os juros começou a ceder. Foi para 12, foi para 18, foi para 25. Por quê? O mercado começou a aquecer, mercado de varejo aquecendo. E aí a empresa começa a acompanhar. A minha opinião é que Magazine Luiza, apesar dela ter sofrido bastante em cotação, né, e sofrido muito recentemente por conta dos juros, quando a gente olha a empresa, você lê ali a relação, né, o relatório, o release da empresa, você vai observar que ela não está parada. Ela está fazendo movimentos de M&A, está diversificando a receita dela, né? Então isso é muito importante. Quando a empresa está caindo por conta de um cenário interno, uma má gestão, isso preocupa. No caso da Magazine Luiza, o que impacta ela mais é o cenário externo. Novos concorrentes que chegaram, né? O mercado ficou mais difícil por conta dos juros. Mas a empresa ela tem se movimentado.
Pessoal, então esse é o vídeo. É um vídeo um pouco mais chato, um vídeo um pouco mais técnico. Não costuma dar tanta visualização, mas eu acredito que é um conteúdo muito rico, né, que a gente passa aqui no canal para vocês de forma gratuita. E a forma de você retribuir esse conteúdo que eu trouxe para você é deixando o like, deixando um comentário, se inscrevendo no canal se você gostou. Beleza? Pessoal, então um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. E valeu!